Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no domingo de Pentecostes. Saudamos a você com as palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Que assim aconteça também conosco. Desejamos a você um abençoado culto. Procure um lugar tranquilo para assistir, fazer as orações em conjunto conosco e também cantar com a gente. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedeu salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Olá! Ainda uma passarinha de asa quebrada, como diz o meu colega, amigo pastor Silvio Schneider. Celebramos este culto e eu quero saudar a todos vocês, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Nós estamos no domingo de Pentecostes e lembramos de uma forma muito especial do derramamento do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E assim dizemos juntos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo entre nós. Através da força do Espírito Santo, estamos em comunhão e celebramos Pentecostes, o aniversário da Igreja Cristã. Nós ficamos cheios do Espírito Santo no dia em que Deus nos chamou pelo nome, no dia do batismo. Deus nos vocaciona para vivermos uma vida com sentido e em sintonia com o Criador e nos presenteia com dons através do Espírito Santo que habita naquele e naquela que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos abraça com força e ânimo, nos revigora, nos reúne. Assim dizemos e pedimos juntos: ó Santo Espírito, envolve-nos em alegria e em comunhão. Vivifica o nosso coração. Dá-nos dons e carismas para prosseguir. Dá-nos coragem para testemunharmos a Tua palavra e sermos solidários. Ó Santo Espírito, vem nos consolar. Dá-nos força e vigor. Dá clareza para a nossa caminhada e ilumina nossa mente com a luz. Assim diz o hino: o nosso encontro vai ser abençoado porque Jesus vai derramar o seu poder. Cantemos todos juntos.
vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Domingo de Pentecostes é um dia muito especial para nós como igreja, para nós como pessoas cristãs, né? Deus aqui vem a nós. Essa semana dirigindo por algumas avenidas aqui de Porto Alegre, e aí chegando num sinaleiro, parei, olhei para o lado e vi já gente vendendo bergamota, ou mexerica, como alguns falam, laranja, né? Aquelas ensacadas. Começou o frio, começaram a aparecer os frutos das árvores cítricas, que começam a nutrir o nosso corpo para o inverno, nos preparar para esse tempo, para esta invernada, como diz os gaúchos. Uma laranjeira produz laranja, uma bergamoteira produz bergamotas, frutos no devido tempo. Um cristão produz frutos também. Conhecemos como os frutos do Espírito Santo. E gostaria de ler uma palavra muito importante de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Querido irmão, querida irmã, dia de Pentecostes. Mas e quando estes frutos aqui que nós ouvimos de Gálatas, eles não aparecem? E aí? Outros frutos aparecem, como a raiva, o ódio, os ciúmes, né? O que tem habitado o seu coração? O Espírito Santo, ele está reinando em sua vida? Quando pedimos, Espírito Santo, enche o nosso ser, inunda o meu ser, outras coisas não têm mais espaço. Então, que assim possamos lembrar, né, que o Espírito Santo nos encha para que possamos produzir os frutos que ali Ele faz crescer em nós. Amém. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Confissão de pecados. Deus de amor e bondade, neste dia de Pentecostes, pedimos perdão pelas vezes que não produzimos bons frutos em nosso agir. Perdão se deixamos a natureza humana dominar nossas ações e produzimos, de alguma forma, ações que não demonstram exemplos de pessoas genuinamente cristãs.
Sabemos que muitas pessoas caem em imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, ambição egoísta, invejas, bebedeiras. Livra-nos, ó Pai, desses tipos de frutos e perdão quando em pensamentos, palavras e ações também pecamos. Abre nossos ouvidos, mente e coração, para que a Tua palavra seja presente, que nos alimente e motive a transformação. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Anúncio da graça: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. João capítulo 15, versículo 26 a 27. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. João, capítulo 16, versículo 1 a 15. E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai? Mas por que eu disse isso? O coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o Auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, que assim seja para a minha, para a sua vida também.
Hoje é o dia de Pentecostes, um dia muito especial. Pentecostes é marcante para toda a igreja, para todos os povos. Tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho da salvação. No dia de Pentecostes recebemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, conhecido entre a linguagem teológica até por muitos nomes, né? O Paráclito, que significa o Consolador, o Conselheiro, o Auxiliador, o Ruach em termo hebraico, né? Que na sua primeira acepção significa o sopro, o ar, o vento, o intercessor, o testemunha, o guia. Muitos e muitos nomes. Em Atos 2, versículo 1 seguintes, nós lemos assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um vento forte e encheu a casa onde eles estavam. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Somos também convidados e enviados a professar ao mundo a presença do Espírito Santo. E invocamos a efusão do Espírito Santo para que renove a face da terra e haja também com intensidade, assim como aconteceu lá no início com os primeiros discípulos. Os discípulos nem esperavam este momento, estavam ali assustados, preocupados, tristes. Até Jesus mesmo sentia quando fala a eles que alguns até estavam querendo abandonar a fé em meio às situações que presenciaram, que viram, estavam preocupados. Mas vem o Espírito Santo com força total e muda tudo. Eu gosto do exemplo da corrida Vocês já acompanharam uma corrida do atletismo de 4x4? Aquela onde as pessoas correm e passam o bastão. Já viram essa corrida, que emocionante que é? Precisa ter ali uma conexão daquele que passa o bastão para aquele que pega, para não cair. E o grupo caminha junto, o grupo é vencedor nessa corrida. Quando eu vejo todos esses acontecimentos, né? A Páscoa, a morte de Jesus, o dia de ascensão, hoje o dia de Pentecostes, né? Eu visualizo assim, Deus, o Criador, passa o bastão para Jesus, Jesus desce, faz a sua parte aqui na terra, sobe, passa o bastão para o Espírito Santo desce sobre nós, né? Desce e faz a sua atuação. Um dia esse bastão será passado novamente e Jesus voltará. Quando não sabemos. Pentecostes, hoje, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo está caminhando entre nós. Nós não o vemos. Quando nós vemos a presença de Jesus entre nós, as autoridades julgaram, mataram Jesus, mas a obra, a corrida não finalizou. Jesus simplesmente passa o bastão. A obra de Deus continua, mas não com a presença física de alguém entre nós. Podemos dizer que estamos vivendo tempos tão extraordinários, hoje, em 2021, que muitos dos heróis da fé sonhariam em ter os recursos que nós temos hoje. Abraão, Noé, os discípulos, imaginem, né? Como se eles vivessem no tempo que nós vivêssemos hoje. A igreja
primitiva, lá com os primeiros discípulos, com as primeiras pessoas, se estendeu, ela cresceu tanto pela Ásia Menor, por tantos e tantos lugares, com a força do Espírito Santo, com o poder, com o atuar, com o testemunho dos discípulos. A igreja, ela cresceu, né? A mensagem do Evangelho se espalhou pelo atuar dos discípulos, pelo testemunhar, pelo amor vivenciado. E é interessante, gente, tudo isso sem celular, sem internet, sem o auxílio de meios de comunicação, como a rádio, a televisão. É incrível. Como viveram, como se comunicaram tanto em meio àquela realidade. Era o amor e a ação que vencia os limites, que derrubava as fronteiras. Uma igreja andante, né? Não estática, não parada, e a linguagem do amor em movimento e em ação. Hoje, às vezes, me parece que temos muito mais possibilidades de encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, mas parece que as pessoas, às vezes, elas estão meio distantes, muito pensativas. Será? Vamos ver, talvez, distraídas, né? Ouvem, mas não ouvem. Parece que as pessoas estão muito cheias, muito entupidas, muita coisa, pequenas coisas. E há uma frieza, fogem de um objetivo principal, daquilo que realmente deveria acontecer na vida espiritual de alguém. Quando a gente ouve alguém dizer da comunidade, o pastor, não, vamos lá, gente, a igreja já tem 100 anos, tem 60 anos, a comunidade precisa continuar, o grupo precisa continuar, a vida de fé precisa seguir. Nisso há movimento, né? Nisso há ação. É bonito ver as pessoas agindo, falando, tentando fazer as coisas, não somente esperando tudo de mão beijada, quando as pessoas querem mais, né? Querem fazer, querem sentir. O exemplo dos apóstolos que transformaram o medo em coragem, né? O desânimo em ousadia, as incertezas em uma fé atuante, uma fé que anunciava, que testemunhava o Evangelho. Hoje, nós aqui, você, nós somos chamados, sim, para reacender a esperança no coração das pessoas aprisionadas pelo medo, pelo pecado, pela dor e pela opressão de poderosos. O amor é a língua do Espírito Santo, por excelência. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Vamos lembrar, declamar e pedir que o Espírito Santo habite em nós e que nós, onde nós estamos, aqui no mundo, mas não somos do mundo, sejamos instrumentos do reino de Deus em nossa volta, no lugar onde estamos. Até quando? Até a volta de Jesus Cristo. Senhor, pedimos assim com fé, derrame em nós o Espírito Santo, para que juntos possamos atuar em missão. E assim convido a recitarmos juntos dizendo: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem Eu vi pessoas perdidas sem rumo da vida e sem salvação. Olhei crianças sofrendo, jovens se perdendo sem ver solução. Ouvi o Senhor chamando ao mundo, enviando seus filhos. Senti em meu coração um desejo tão grande de ir. Estou aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Como é triste e doloroso quando vemos pessoas desanimadas, que já não têm mais prazer na vida, que não conseguem encontrar satisfação no dia a dia da vida. Pessoas desanimadas. E assim também se encontravam os discípulos antes de Pentecostes. Estavam enfurnados dentro de uma casa, se perguntando: e agora? Mas Deus dá a provisão. Os nutre, os enche de coragem, de poder, de fé para seguir, para fazer o que é necessário. E isso é tão bom, isso é tão confortante. Por nossa força, nós não conseguimos fazer muitas coisas, mas a força vem de Deus. E diante de Deus queremos entregar as nossas orações, os nossos pedidos e intercessões. Oremos. Deus de amor, graças que nos presenteias com dons através do Espírito Santo para vivermos como teus filhos e filhas. Que teu Espírito nos motive a desenvolver a missão nos mais diversos âmbitos da vida. Suplicamos que teu Espírito Santo toque o coração de todas as autoridades para que consigam governar com justiça e amor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Pedimos que ampares e cuides das pessoas da área da saúde e por aquelas que trabalham em hospitais, unidades e postos de saúde. Abraça, ó Pai, as pessoas enlutadas
em especial os familiares do nosso membro Pedro Henrique de Araújo Zimmer, nascido no dia 24 de agosto de 1951 e falecido no dia 3 de maio de 2021, alcançando a idade de 69 anos, 8 meses e 10 dias. Obrigado, ó Deus, pelos anos de vida que tu deste a ele, este nosso irmão na fé, e concede a ele também o descanso eterno. Aos familiares e àqueles que aqui ficam, fortalece-os na mesa da comunhão. Com a força da ressurreição, consola-nos com a tua presença restauradora. Assim, confiantes que tu nos ouves, nós cantamos. Ouve a nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. E tudo mais que temos, incluímos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção e derrame sobre cada um de nós também o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem.